Hoje é domingo, dia 14 de abril, e eu e a Beatriz vamos aproveitar para fazer um dia de receitas vegetarianas. A gente vai preparar duas coisas que cada uma apresentou para outra, que foram estrogonofe de batata e cenoura quente. E eu também vou aproveitar esse momento de receitas para falar um pouquinho sobre as minhas questões de ter me tornado vegetariana. Fazem mais ou menos 5 anos que eu parei de comer carne e eu sou do oeste de Santa Catarina e lá tem uma cultura de bastante consumo de carne, porque pega bastante essa cultura tanto italiana quanto do Rio Grande do Sul. E como eu vim pra cá em 2012, eu preparava minha comida em casa e já não tinha muito costume de preparar a carne em casa. Mas além disso, que foi acontecendo naturalmente, tiveram alguns pontos que foram importantes para mim e que de fato me fizeram definir por algo, assim, de agora realmente vou parar de comer carne no geral. Foi acontecendo aos pouquinhos, né? Eu parei de consumir carne vermelha, daí deixei de comer frango e por fim mesmo eu parei de comer peixe. E as coisas que mais me pegaram, assim, além de uma questão de saúde, que eu passei a pensar bastante sobre e me informar bastante sobre isso, as questões da indústria da carne, no geral, né, que me atravessam bastante e tudo que elas atingem, tanto o animal como o meio ambiente como um todo. Então eu passei a estudar bastante sobre isso, pesquisar, ler e me informar mais, e aí eu fui definindo por parar de consumir carne no geral. Além disso, durante esse processo, eu tava ainda na faculdade, né, e estava fazendo um processo artístico junto com o Lucas, meu colega, meu amigo, e a gente desenvolveu um projeto que se chama Fome, e nele tinha bastante dessas questões da indústria da carne. Era uma instalação coreográfica, né, então envolvia bastante movimento e tudo mais, e a gente realizou toda uma pesquisa referente a isso. E depois eu até desenvolvi o meu TCC sobre a obra Fome. E aí, além disso, peguei algumas outras teorias e fui falando sobre isso. Até tem aqui o meu TCC. Ele se chama Instalação Coreográfica Fome, a transfiguração do corpo da dançarina e do dançarino em diálogo com os corpos da indústria da carne. Eu faço bastante uma contextualização no começo sobre esse assunto do vegetarianismo no geral e depois vou entrando em alguns assuntos que daí focam mais no espetáculo em si, né? Tem até aqui algumas fotos do espetáculo. E uma coisa que serviu bastante como base de estudo para o TCC foi esse livro, sobre esse assunto mesmo, né, do vegetarianismo, que é A Política Sexual da Carne. Ela faz realmente, sim, uma contextualização bem geral sobre vários assuntos e relaciona bastante o vegetarianismo à questão da mulher e algumas coisas que a gente sofre enquanto ser mulher e que o animal fêmea também passa por algumas questões, então ela vai fazendo bastante essa relação, trazendo várias questões do mundo, da sociedade patriarcal que a gente vive, enfim. E outra... Aguenta aí. E outra coisa que serviu de base também para os meus estudos e que eu acho super legal, quem tiver interesse em assistir, é esse documentário, Cowspiracy, O Segredo da Sustentabilidade. Então, fala bastante sobre essas questões que eu comentei no geral, assim, do meio ambiente, sobre sustentabilidade, sobre tudo que a indústria da carne afeta, tanto os animais quanto o ambiente e o mundo, né, no geral. Essas são referências que eu acho realmente muito interessantes para quem tem curiosidade, para quem tem interesse em pesquisar um pouco mais sobre isso. Mas realmente é um assunto que dá para conversar por muito tempo e então eu tô abrindo aí os comentários também para quem quiser trocar uma ideia no próprio vídeo aqui e se também tiver interesse em vir falar comigo no Instagram sobre esse assunto, enfim, acho que é sempre muito legal conseguir conversar sobre essas coisas. E agora a gente vai aproveitar então para cozinhar e dividir esse momento, eu e a Beatriz, que a gente realmente gosta muito dessas coisas e é muito massa esse compartilhamento, assim, de um assunto que me atravessa bastante e que ela acaba fazendo muito parte também.
Bora começar pelo estrogonofe de batata, então. As coisas já estão aqui picadinhas. E a água já tá fervendo ali. A Tainá tá colocando um salzinho pra dar um gostinho na batata. E esse eu creio que seja o ponto mais importante do estrogonofe de batata, que é acertar o ponto da batata. Que ela não pode nem estar muito dura e nem muito molenga a ponto de se desfazer. Pronto, batata cozida. E esse é mais ou menos o ponto, ó. Você ainda consegue pegar ela numa boa, cortar no meio, mas ela não se desfaz. Eu gosto de dar uma selada na batata com manteiga antes de fazer o molho. Então, só uma colherzinha de manteiga e ligar o forno e mexer ela. E agora é a hora do molho. Eu coloco mais ou menos uns 200 ml de molho de tomate e uns 200 ml de creme de leite. Aí vai depender muito do que você prefere. Se você gosta dele um pouquinho mais forte, é um pouquinho mais de molho de tomate. Se gosta mais suave, um pouquinho mais de creme de leite. A gente vem com fogo baixo e joga o creme de leite. Mistura bem para ficar aquela corzinha de estrogonofe que a gente conhece. E agora é a hora boa, pimentinha. E claro, cada pessoa é livre para incrementar o estrogonofe do jeito que quiser. Se quiser colocar um champignon, se quiser colocar uma coisa diferente, fica livre. Aí a gente serve com arroz e batata palha, clássico, né, estrogonofe. E é só partir para abraço, que fica realmente muito bom. A Beatriz preparou o estrogonofe de batata para mim e foi provado e aprovado. Eu realmente gosto muito desse estrogonofe. E agora sou eu que vou preparar a cenoura quente para ela. Então, cenourinhas cozidas já. A gente joga o molho de tomate. O ponto da cenoura, a gente costuma deixar ela um pouquinho molinha, não gostamos muito crocante, mas vai de cada um. E aqui na panela tem uma cenoura, né? Cortada em rodelas. Aí, pra dar uma quebra na acidez do molho de tomate, a gente coloca só um pouquinho de açúcar e joga um salzinho também, pra dar uma temperada. Pra fechar, um pouquinho de pimenta. A gente costuma usar essa pimenta preta, que fica bem boa na comida. E é isso, só mexer um pouquinho pra misturar tudo antes de preparar no pão. Chegou a melhor hora, então, de montar a cenoura quente. A gente gosta de fazer com o pão francês, então a gente dá só uma esquentadinha nele e corta só um lado. A gente começa passando um pouquinho de requeijão, que deixa um gosto bem bom, mas também pode ser maionese verde, enfim, o que cada pessoa preferir. Colocamos uma fatiazinha de queijo cortada no meio. E aí por cima do queijo a gente joga o molho quente, que dá aquela derretida no queijo e deixa ele ainda mais gostoso. E quem quiser também pode colocar milho, ervilha, enfim, outras coisas que goste. Fica a critério de cada pessoa, né? Fechando então e pronta para comer. Então esse foi nosso primeiro vídeo de receita. A gente já se adianta de pedir desculpas se a gente não foi tão objetiva para passar a quantidade das coisas ou o modo de preparo de cada coisa, enfim. Mas os comentários estão abertos, então qualquer dúvida fala com a gente, que a gente vai trocando uma ideia. A Tainá também vai estar respondendo sobre tudo que ela falou lá no começo do vídeo, essa questão do vegetarianismo e tudo mais.
E é isso, muito obrigada por ter assistido. A gente espera que de alguma forma seja útil para vocês ou que abra uma nova ideia, enfim. E até a próxima. Até.